A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começa agora o Jornal das 9, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, Durão Barroso considera que a Europa não pode ficar numa posição neutra em relação à intervenção militar no Irão. É o que defende o antigo presidente da Comissão Europeia, que esteve nas últimas horas a dar uma aula de política externa na Culturgest em Lisboa. No final, falou com jornalistas. António José Soares, agora em direto. Boa noite. Quais foram as principais ideias defendidas por Durão Barroso em relação ao conflito no Irão? Boa noite, Diana. Durão Barroso diz que a Europa, apesar de não querer esta guerra, agora que esta intervenção militar começou, não pode ficar neutra. E o antigo presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, aliás, explica porque é que os 27 não podem ter essa neutralidade. Diz que temos que pensar estrategicamente. Onde é que está o nosso interesse estratégico? Está com os norte-americanos, que são, apesar das dúvidas e das diferenças, uma democracia, um país onde há o Estado de Direito, como ainda agora se viu com a decisão do Supremo Tribunal americano a tomar uma posição contra o presidente americano. Ou está a nossa posição a favor de um regime que é um regime totalitário, que mata mais os seus cidadãos, aliás, do que os outros mesmo, que recentemente aconteceu, milhares e milhares de pessoas que se manifestavam foram mortas, onde as mulheres, que são mais de metade da população, não só não têm direitos políticos, mas não têm os mais elementares direitos civis. Durão Barroso foi também questionado sobre a atualização da base das lajes por parte dos Estados Unidos. O antigo presidente da Comissão Europeia diz que não tem motivos para não acreditar nos esclarecimentos que o governo português tem dado. Diz mesmo que está orgulhoso da posição que Portugal tem tomado relativamente ao conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irão. Diz que é uma posição de equilíbrio, séria e sensata. Opinião diferente tem Durão Barroso, por exemplo, sobre a posição de Espanha. Considera que Madrid está a ter uma posição extremista, mas pensa que essa posição extremista está também muito pressionada por questões internas de Espanha. Diana. António José Soares, em direto a partir da Culturgest, onde esteve Durão Barroso, o antigo presidente da Comissão Europeia, aqui então a manifestar, como ouvimos o António a dizer, orgulho da posição do governo português relativamente à utilização norte-americana da base das lajes. Continuamos com as notícias. É insuficiente. A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis diz que o desconto no ISP, anunciado pelo Governo, não chega. Com o previsível aumento nos combustíveis resultado do conflito no Médio Oriente, o Primeiro-Ministro diz que o desconto vai ser aplicado de forma temporária caso a subida de preço ultrapasse os 10 cêntimos por litro. Ora, de acordo com as contas da Vice-Presidente da ANAREC, apenas vai ser sentida uma diferença de cerca de 2 cêntimos com a medida do Governo. Mafalda Trigo apela a que o Executivo vá mais longe. É manifestamente insuficiente. O Governo estar preocupado neste momento em falar sobre esse assunto já é positivo. De qualquer maneira, a ANAREC sugeria para os membros do Governo repensarem um apoio suplementar, tendo em conta que uma subida abrupta do preço do combustível vai levar a um aumento da taxa de inflação, o que é prejudicial para todos nós. A vice-presidente da ANAREC, entrevistada pela jornalista Matilde Malva Sabino, defende uma baixa generalizada dos impostos dos combustíveis em Portugal para que os preços sejam equiparados aos que são praticados em Espanha. Na Rádio Observador falamos com o economista António Nogueira Leite. Considera que sim, há margem para apoiar os consumidores num momento de incerteza. Na expectativa de que seja uma situação temporária. Assumindo que é um impacto temporário, e parece que é aquilo que todos esperam, de aliviar um pouco nos consumidores o impacto direto
desta crise. A expectativa será que, apesar das circunstâncias especiais deste ano, haverá certamente margem para acomodar este tipo de medida de contenção de danos sobre os consumidores. O economista António Nogueira Leite, ouvido aqui na Rádio Observador. E a medida do Governo para os descontos nos combustíveis foi anunciada pelo Primeiro-Ministro no debate quinzenal, que se focou sobretudo na tensão no Médio Oriente. E nas consequências que daí podem vir. Miguel Viterbo Dias. Para tentar antecipar críticas, Luís Montenegro entrou no debate quinzenal com um anúncio. Caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP. Uma resposta aos problemas provocados pelo conflito no Médio Oriente, num debate em que José Luís Carneiro pediu ao Primeiro-Ministro uma condenação do ataque norte-americano, mas só conseguiu uma demarcação. Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido. E sobre a utilização das lajes, uma garantia. Não tenho até este momento nenhuma informação que possa compaginar o incumprimento destas condições. Luís Montenegro colou o PS a estas decisões, diz que os socialistas fariam o mesmo se estivessem no governo, fechando assim o assunto. Tenho a certeza absoluta, não me vou arrepender de nada daquilo que fizemos nestes dias. O Parlamento, que durante a manhã aprovou o pagamento do layoff a 100% para as empresas das zonas afetadas pelas tempestades, com o PSD e a IEL a serem os únicos partidos contra. Os sociais-democratas colaram o Chega ao PS, mas André Ventura contra-atacou. Nós anunciámos no meio da crise, para ficar bem, que íamos pagar a 100%. Quando começámos a fazer as contas com o Sr. Ministro das Finanças, voltámos atrás e queríamos a muleta da oposição. Não! E apesar da aprovação, o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, deixou no ar uma ameaça. Não deixaremos de ir até à última consequência se acharmos que há alguma violação da lei. O PSD pode mesmo levar o diploma ao Tribunal Constitucional, num debate em que as intervenções de Pedro Passos Coelho passaram à margem. Mariana Leitão pediu mais atitude reformista, com o Montenegro a dar uma resposta aos liberais que podia servir ao antigo líder do PSD. Parece-me que o que tem faltado é coragem e o que há mais é calculismo político. Esse pretenso calculismo que me quer atribuir é um mito urbano. Nós somos um governo reformista. Luís Montenegro no debate quinzenal, marcado sobretudo pelos conflitos no Médio Oriente. O debate quinzenal em que o Primeiro-Ministro defendeu um alinhamento com os Estados Unidos da América. E aterrou em Lisboa o avião que transporta o primeiro grupo de portugueses repatriados do Médio Oriente. 122 passageiros que vieram do Dubai. A chegada foi acompanhada pelo repórter do Observador João Lourenço, agora em direto do aeroporto de Lisboa. Boa noite, João. Falaste com algumas pessoas que aí chegaram e relatam, sobretudo, uma sensação de alívio neste regresso a Portugal. Sentimento de ver, neste caso, de alívio, de ver cumprido na chegada novamente a Portugal. Não só é um sentimento por parte dos passageiros que aqui chegaram, como também dos respectivos familiares que acompanharam este regresso à cidade de Lisboa. Falámos com pelo menos 4 passageiros, um deles descrevia que as defesas aéreas por parte do Dubai estavam a atuar de forma eficiente, no entanto, o sentimento de algum medo estava sempre presente. Há uma sensação talvez errada de alguma segurança, não é? Mas a verdade é que as coisas parecem no ar, há muitas antiaéreas a funcionar, acho que o país está bem preparado, mas a verdade é que as coisas estão a acontecer e que qualquer destroço que possa cair dentro de uma cidade é sempre um problema. As coisas continuam a acontecer e afetam certamente pessoas que não só estão a fazer turismo no Dubai, como também em trabalho. Escutámos outro dos passageiros que estava num hotel, numa unidade hoteleira, que referiu até que teve que passar uma noite num bunker desta unidade hoteleira. Por exemplo, estava numa piscina, num hotel 5 estrelas, com praia, com jardins, etc. Não podíamos sair do hotel. Nas primeiras noites tivemos que dormir num bunker do próprio hotel, mas acaba por ser interessante ver os drones e os mísseis passar e haver explosões no ar. Mas o turista, sim. Mas o ponto principal é que a Iron Dome, a cúpula antiaérea do Dubai, está a funcionar muito bem.
Para muitos destes passageiros já tinham o nome incluído na lista de repatriamentos, esses 400 pedidos de repatriamentos que o Governo recebeu da zona do Médio Oriente. Sabemos que muitos destes 122 portugueses tinham esse nome na lista, enviaram e-mails para a Embaixada a referir que já podiam retirar os respectivos nomes, visto que conseguiram-se, e utilizando uma expressão muito portuguesa, conseguiram-se desenrascar pelos próprios meios. Ora, ouvimos o relato de uma filha que estava à espera dos pais e que conseguiu imediatamente, não só pela agência de viagens, como também pela companhia aérea, facilitar esse regresso a casa por parte dos pais. Os meus pais, no sábado passado, estavam no aeroporto para embarcar de volta para Lisboa, quando os voos foram cancelados, e chegaram a fazer o check-in e tudo, estavam na porta de embarque e tiveram, entretanto, até hoje à espera. Este foi o primeiro voo que veio para Lisboa e eles felizmente conseguiram, através da agência de viagens, garantir um lugar neste avião. 122 portugueses regressaram aqui a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. Muitos deles não constam da lista de 400 pedidos por parte que receberam, neste caso, o Secretariado de Estado das Comunidades. No entanto, sabemos que muitos deles já estão sem salvos e ao lado das famílias aqui na cidade de Lisboa. A reportagem do João Lourenço a partir do aeroporto de Lisboa, no dia em que o Governo garantiu que estão em curso mais operações de repatriamento, sem revelar detalhes por questões de segurança. E são agora 9h11, vamos ao habitual espaço de informação local. Diana? E começamos por Sesimbra. O troço de ligação ao Porto de Abrigo, na Estrada Nacional 378, foi novamente encerrado, em causa uma providência cautelar interposta por particulares, apesar das vistorias técnicas realizadas ontem terem garantido a segurança da via. Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Sesimbra afirmam que a decisão da reabertura tinha sido tomada em prol do interesse público e da segurança rodoviária. Um jovem de 18 anos foi baleado em Sintra, na rua Sacadura Cabral. A vítima sofreu ferimentos graves, foi transportada para o Hospital de Cascais. Para já são desconhecidas as circunstâncias deste incidente. A Polícia Judiciária está a investigar. Matosinhos vai reforçar a segurança do município, com quase 90 câmaras de vigilância em mais de 50 pontos do concelho. A instalação das câmaras vai ter início no último trimestre deste ano. A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2027. O investimento ronda os 2.500.000 euros. Acontece na sequência da recente onda de assaltos no concelho. Em Sintra, o Dia da Mulher vai ser assinalado com a Feira da Rosa, Feira Rosa, aliás, uma iniciativa que promove várias atividades abertas à comunidade. É organizada pela Junta Freguesia de Algueirão Meio Martins, um evento que decorre entre as 10 da manhã e as 8 da noite no Parque de Santa Teresinha. Ao longo do dia, o programa integra diversas atividades esportivas e culturais, aulas de dança, judo, pilates, mas há também concertos. A entrada é gratuita, é no dia 8 de março. Orem vai avançar com a reabilitação da Capela de São Sebastião. Uma nota de imprensa divulgada hoje revela que o município aprovou o lançamento do concurso público para a intervenção e também da área de envolvente. As obras de requalificação estão avaliadas em cerca de 1 milhão de euros, devem demorar um ano a ficar concluídas. A Câmara de Rio Maior inscreveu as Marinhas do Sal nas novas 7 maravilhas de Portugal. Apesar das candidaturas terem terminado no final de fevereiro, soube-se agora pelo Presidente da Câmara Municipal, Filipe Santana Dias, as salinas interiores de Rio Maior são as únicas deste género em pleno funcionamento na Europa. E arranca no próximo domingo em São João da Madeira a edição 24 do Festival Poesia à Mesa. Este ano o evento celebra a lírica de António José Forte, também António Carlos Cortês, Isabel Meireles, Luísa da Costa, Marquesa de Alorna e Moita Macedo. O festival decorre até ao dia 27 deste mês. E é o ponto final no Jornal das 9, edição da jornalista Diana Rosa. Até já.